Sempre a gente soube que tem que dormir 8 horas, mas e quem não consegue dormir as 8 horas seguidas, ou tem aquele sono que acorda, dorme, acaba dormindo pouco? Como que é feito isso? O corpo, ele precisa se regenerar. Como que é isso? Essas pessoas têm uma tendência maior a sofrer algum problema nesse sentido? Você está abordando uma outra situação, que são os distúrbios do sono, né? As pessoas que têm... estresse, né? Às vezes também, né? Sim, são várias situações, né? O que a gente fala, assim, tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu durmo 6 horas, está ótimo, foi o que eu dormi essa noite. Né? Eu durmo em média essas 6 horas e para mim é o suficiente. Evidentemente, a gente tem pessoas que dormem 12 horas e acham pouco. Tem pessoas que dormem... o grande problema é aquelas pessoas que têm aquele sono interrompido à noite, ou que tem um problema muito sério que vem junto com a pressão alta, que é a apneia obstrutiva do sono, pessoas que têm obesidade, o roncador, aquela pessoa que tem pausas importantes até de 40 segundos sem respirar, né, que a gente faz um exame específico para ver, que é a polissonografia. São pessoas que têm maior tendência a desenvolver pressão alta, arritmias, insuficiência cardíaca, derrame cerebral. Então você vê como a coisa, se a gente começar a abrir o leque, a gente vai longe, né? Então são várias possibilidades secundárias a um problema único. Então, para a gente ver como pressão alta é uma endemia, uma doença endêmica, e que a gente realmente não faz um trabalho. Isso, em termos de saúde pública, a própria Secretaria Estadual, Municipal, os órgãos federais não dão a verdadeira importância. Então, no consultório, a gente tenta falar, a gente aborda essas situações com os pacientes, mas assim, é uma operação de formiguinha, né? Quando deveria ser feita uma operação de massa, uma varredura nacional com programas efetivos, não esses que se fazem, programas assim de informações muito superficiais. Eu acho que abordar a coisa de forma mais contundente, para que a pessoa entenda de verdade a profundidade do problema. Estamos falando com o Dr. Edson, cardiologista, e abordando um pouco sobre pressão alta. Doutor, e para a pessoa poder controlar um pouco, a mudança de estilo de vida é bastante importante com relação a isso, né? O que o doutor me indica? É assim, existem situações que favorecem ou que propiciam o aumento da pressão arterial, né? Evidentemente, nós falamos agora do olhar para o passado para ver o futuro, né? Isso daí é fator genético, isso é um fator imutável que nós ainda não temos. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter condições de mexer na nossa árvore genética e a gente vai conseguir mudar cromossomos, o cromossomo da hipertensão, por exemplo, a gente vai conseguir mexer nisso. Espero que isso aconteça comigo vivo ainda. Mas hoje em dia o que nós temos na realidade é uma outra situação. Nós temos na realidade hoje a mudança, todo mundo fala mudança de estilo de vida, quem já não ouviu falar disso, né? Mas isso por quê? Porque o nosso corpo é feito para se mover, o nosso corpo é feito para gastar energia e repor energia. E nós temos feito, devido à nossa vida sedentária hoje em dia, a gente tem feito cada vez menos pessoas se movimentando, fazendo exercícios físicos. Porque tem um dado que é muito interessante, uma frase muito legal de falar para vocês. Porque assim, o corpo humano é a única máquina que, ao contrário das máquinas que nós produzimos, que quanto mais nós usamos ela, mais estraga, o corpo humano é o contrário. Quanto mais a gente usa, mais novo ele fica. Então o corpo humano precisa de movimentação, ele precisa de exercício, ele precisa de atividade física. Então isso é fundamental. Para você ter uma ideia, só o exercício físico, ele chega a baixar a pressão arterial até em 2 pontos, ou até 20 milímetros de mercúrio, tanto na pressão alta, a máxima, como a mínima. Então, só o exercício físico. Perder peso, para pessoas que têm sobrepeso, e este sobrepeso acarreta esse desenvolvimento de doenças secundárias, como pressão alta, problemas com a apneia do sono, nós falamos agora há pouco, que também tem uma coisa interessante que eu vou linkar até, só um ganchinho aqui. Essa apneia obstrutiva do sono é um grande causador de acidentes de trânsito. Gente que dorme mal, bate mais o carro, bate mais o caminhão na estrada. Muitas vezes o caminhoneiro, que também se alimenta mal, faz uma refeição só, aquela abundante,
Todo caminhoneiro, geralmente, gente, desculpa falar, mas caminhoneiro geralmente é muito barrigudo. Se vocês observarem, eles têm um abdômen muito protuso. E isso favorece o aparecimento da apneia obstrutiva do sono. Ele vai dormir mal, vai bater o caminhão. Então são situações que a gente precisa ficar muito atento, né? E como é que a gente trabalha nesse sentido? Primeiro, diagnóstico da pressão alta. Fez o diagnóstico da pressão alta, vamos buscar as causas para que isso aconteça. Quais são as causas? É um fator genético? É um fator mutável? Porque tem fatores mutáveis e fatores imutáveis. Os fatores imutáveis são a nossa carga genética. Isso a gente não consegue mudar, como eu acabei de falar. Mas existem fatores mutáveis que a gente precisa mexer. Que são hábitos de alimentação, atividade física, combate ao estresse, reposição de elementos que possam estar faltando, né? Depressão, ansiedade e por aí afora. São inúmeras causas que levam a um mesmo fim, né? Que são as doenças do coração. Pressão alta é uma delas, talvez a mais comum, mas existem tantas outras aí que têm o mesmo filão de diagnóstico, né?